nossos votos de muito bom dia, bem-vindos mais um sábado para a revista da semana, com muito prazer para a análise de alguns factos que aconteceram durante a semana e que foram aqui noticiados na televisão pública de Angola. Já aqui em estúdio, Eugênio Clemente, Mário Aragão e Manuel Pinheiro, muito bom dia aos três, bem-vindos. Bom dia, obrigado. Saudações amigas. Não podendo esquecer da nossa diáspora, como sempre, já é o apanágio deste programa, saudar-se os angolanos do interior e como aqueles que se encontram na diáspora. Sim, senhor. São parte do nosso estandarte patriótico. Isso é muita filosofia. Ora bem, então vamos lá começar hoje com a cerimónia de condecorações, isto no âmbito dos 50 anos de independência nacional. Aconteceu durante dias, portanto, na Baixa de Luanda, em que mais algumas personalidades do país foram condecoradas pelo Presidente Dias. Foi uma jornada, diga-se de passagem, longa, com muita gente a ser condecorada em quase todos os ramos da sociedade. Aragão, o que dizer então? Portanto, mais um passo dado, mais angolanos reconhecidos. Claro, bom dia João Pinto, bom dia colegas do painel, Eugênio Clemente e Manuel Pinheiro e, claro, não esquecendo a nossa diáspora, jovens que têm estado a contribuir pelo país fora do nosso país. Portanto, o Presidente da República, o Presidente Lourenço, cumpriu então mais uma vez aquilo que tem sido a agenda das condecorações no âmbito dos 50 anos de independência nacional, assinalar em novembro próximo, 11 de novembro. Portanto, eu penso que é daqueles atos que marca, então, aqueles que muito deram para esse país, que nas duas classes, quer independência, quer a paz, vimos nomes muito sonantes, desde a música, jornalismo, futebol, cultura. Portanto, eu penso de que essas pessoas que estão a ser condecoradas merecem, porque os seus feitos foram muito marcantes e nós aqui, na semana passada, estávamos a recordar, quem não conhece António Pedro Capapa, para os militares, aqueles que são antigos combatentes, veteranos, acredito que durante a semana fomos ouvindo algumas entrevistas que muitos se revêem naquilo que Otávio Pedro Capapa, no âmbito daquilo que foi o jornalismo que fez, o Angola Combatente, contribuiu muito para esse país. Da música, tivemos grandes músicos aqui a assinalar o músico kudurista já a título posto na grelha. Tivemos também Gabriel Chiema, tivemos também Euclides Barros da Lomba, jornalista, destacar aqui a vossa colega de televisão, Ana Lemos, que também é uma profissional que muito granjeia aquilo que tem sido o jornalismo noticiário das 20 aqui neste canal que une o país. Portanto, eu penso de que é um ato muito nobre que Sua Excelência, o Presidente, tem estado a fazer e que, como diz mesmo a programação, poderá ser até 11 de novembro de 2025. Esperemos nós que outras figuras que não tiveram ou não estão a ser condecoradas possam se rever nas pessoas que estão a ser condecoradas. Na igreja, nós vimos aí o arcebispo já emérito, penso que o mais velho, Carrango, que tenho muito estima e consideração é um dos bispos que batizou, crismou muita gente na província de Luanda, incluindo eu, foi o bispo que me deu o crisma. Portanto, eu penso que na Igreja Católica também foi muito bem gizado esta informação. Portanto, eu penso que é um ato nobre. Esperamos nós que Sua Excelência, o Presidente, continue a ter esta disponibilidade. Estamos estado a ver o Presidente, ele pessoalmente, a dar a condecoração, a outros, a meter mesmo no peito. E é isso que nós queremos. É a festa da Angola, é a festa dos angolanos. Esperemos nós que até 11 de novembro de 2025 consigamos preconizar os defeitos e condecorar aqueles cidadãos que muito contribuíram para esse país. Eugênio Clemente, portanto, também acompanhaste, ou acompanhou no caso, são figuras essas, portanto, muitas delas, e há sempre questionamentos, porque é este, não aquele, mas o que conta de facto é haver esta iniciativa? Sim.
normal que algumas pessoas também sintam que podiam ser dignas desta cerimónia, mas acredito que o calendário, como diz e bem o colega Aragão, se vai estender até novembro. Acreditamos que outros poderão também ver os seus nomes inclusos nessa programação. Se não for desta vez, acredito que a pátria não se vai esquecer. Mas, para mim, há aqui uma reflexão que vai muito mais para além daquilo que eu quero ver nas pessoas a receberem a medalha. Nós temos uma sociedade que atravessa uma crise de valores muito grande. E essas pessoas que são medalhadas em nome do percurso desde a independência à paz, ao desenvolvimento, têm que saber que levam daqui para frente uma responsabilidade que triplica ou vai duplicar os feitos que permitiram ver os seus nomes na lista para receber essas medalhas, que é da construção da advocacia em torno dos valores que nos permitem dar um espelho às novas gerações. Porque já muito se questiona e questionou-se sobre os valores na nossa sociedade. Gabinetes de cidadania para apelarem à elevação de valores, mas hoje essas pessoas que recebem essas medalhas já não podem se colocar na esteira da fronteira do muro da crítica, nem da indecisão, de que esse país não está bom, esse país, porque afinal de contas recebemos uma medalha que é o consentimento de um esforço num contexto que nos permitiu trazer o país ao momento que estamos. Por isso, para mim, mais do que ver as pessoas tão satisfeitas porque os seus nomes constaram das listas, essas pessoas, nos almoços familiares, nos ciclos da amizade, ali onde convivem com pessoas dos seus estratos de idade ou um bocadinho mais abaixo, têm que ser advogados da construção do Estado-nação que nós precisamos. E é preciso entender, o Estado é o poder político, o Estado é a população e o Estado é o território. E é esse Estado que nós temos estado a lutar no sentido de encontrar a matriz ideal da convivência social. Esta, para mim, é a interpretação lógica que eu devo fazer sobre toda esta programação que visa atribuir nas diversas categorias um símbolo às pessoas pelo seu reconhecimento à contribuição de Angola que temos, Angola que percorremos e Angola que pretendemos alcançar. Mas há outro aspecto. Carreguem este símbolo em todos os eventos. Essa medalha não é para ficar guardada. Sempre que há um evento, essas pessoas devem se fazer representar com este símbolo que receberam como sinal da elevação de valores que nos permitem. Porque nós somos muito críticos quando falamos de Angola. Quando nós falamos da nossa situação, nós misturamos a governação, o espectro da visão política e aquilo que é o Estado. Temos que diferenciar a nossa visão, os nossos sentimentos na ideologia da matriz dos partidos para aquilo que é uma visão construída na ideologia de como nós devemos nos apresentar quando queremos falar do Estado angolano. E essa medalha não é do governo, é uma medalha de representação do Estado angolano nas suas diversas trajetórias para os dias em que nos encontramos. Pinheiro, portanto, estão aqui... mas aqui podemos poder complementar as boas palavras, os bons argumentos que já foram aqui expendidos pelo professor Mário Aragão, pelo professor Eugênio Clemente. Dizer que num momento que o mundo, o patriotismo é cada vez mais impugnado em várias latitudes, nós temos um chefe de Estado que está a condecorar cidadãos por terem participado em eventos que levaram hoje a comemorar 50 anos da independência. Quer dizer, o motivo fundamental é o 50 aniversário, 50º aniversário da independência nacional. E outras notas importantes aqui a destacar é o facto de vermos que
essas condecorações são um catalisador para a renovação do patriotismo angolano. Porque estamos a ver o presidente foi plural no exercício da sua competência constitucional, da atribuição dessas medalhas. Foi plural. Há pessoas de todo o quadro político, há pessoas de todos os domínios do desenvolvimento social e econômico. Portanto, é verdade que faltam pessoas, isto não podemos, faltam pessoas, mas também ainda não terminaram as condecorações. É um processo. Sim, mas para além das pessoas, há que se olhar um pouco para esta questão mesmo que foi frisada. Dos valores. Não podem lá estar todos. Não podem estar lá todos. Há uma coisa importante, eu peço desculpa por falar de mim próprio, eu também fui homenageado e, de facto, a homenagem que me foi tributada, e como essa que está sendo tributada por Sua Excelência, Senhor Presidente da República, aos nossos outros concidadãos, penso eu, e até a título sugestivo, que isso deve ser apresentado nas comunidades, na família, onde nós saímos. Porque isso pode ser um catalisador também para o resgate de novos valores. Eu estou a ver aí o Amado, que marcou o golo de Angola no Mundial. Quantas pessoas não se revêem no Amado, por exemplo? Quantas pessoas no desporto? Estou a ver aí o Big Nelo, por exemplo. Na política estou a ver o secretário para a mobilização, o Gonçalo de Mandumba, estou a ver o Mário Pinto de Andrade. Quer dizer, são pessoas que têm muita gente atrás, porque foram partes construtores deste nosso país. Estou a ver, por exemplo, o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Quiteculo. Quer dizer, só para citar referências. Quer dizer, esse processo de condecorações é um processo plural. E lamento que haja pessoas que confundiram essas condecorações com coisas de pouca monta. Isso é uma condecoração da nação. O Presidente da República representa a nação no plano nacional como internacional. Mas também ainda referir que essas condecorações devem ser usadas, não é para pôr na mala, para esconder, não. Devem ser usadas nos grandes eventos. Nem vender nas aniversarias. Nem vender nas aniversarias, porque é ouro, vale muito dinheiro essas condecorações. Mas quero aqui ressaltar o valor intrínseco, simbólico, o simbolismo que isso representa. E, portanto, a semelhança de outros países, como por exemplo na Rússia, nos Estados Unidos, África do Sul, Portugal, Cuba, França, nós também, os nossos medalhados têm que aparecer. E o protocolo deve sempre, o protocolo de vários eventos deve ter sempre o cuidado de colocar os medalhados num lugar notável, para que isso também influa para muitas outras pessoas, porque há pessoas que só falta fora-lhes um catalisador para também aderir a uma nobre causa como é esta. Portanto, João Pinto, em linhas gerais, estimados telespectadores, as condecorações são merecidas a quem foi atribuída. É verdade que o processo continua. Eu, portanto, espero, por exemplo, que nas próximas condecorações conste, por exemplo, o padre Lino Guimarães a título póstumo. Estou sempre a falar dele. Estou sempre a falar dele. Conste, por exemplo, o brigadeiro Menezes e o brigadeiro Amuti, que são os últimos comandantes da Batalha do Cuito. É uma batalha que todos nós sabemos o papel que desenvolveu. E também o comandante Folhas Caídas, o comandante Cara Podre. Quer dizer, são pessoas que deram o seu melhor e que numa dessas classes, não falo já na classe de independência, mas na classe de paz e desenvolvimento, podiam ser atributados. Também não posso esquecer a cientista social, a doutora
Maria Júlia Vaz Grave, que dirigiu muitos programas econômicos no âmbito do MOSAP, nesse contexto. Até o próprio programa MOSAP da agricultura familiar também podia ser objeto de medalha, porque é um projeto que está a tirar muita gente da pobreza. Esta questão da pobreza é o objetivo sustentável no próximo tema. Portanto, são ideias. Sabemos que o país é grande, as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do país, para a independência do país também são muitos. Portanto, são várias gerações. O que fica mais difícil nisso, Aragão, Eugênio e Pinheiro, é se calhar ir à busca de pessoas que não tendo tanta visibilidade, vivendo em Luanda, vivendo em outras províncias, não conseguem, não há como fazer um escrutínio, um scouting. Para sim. Este é o cerne da reflexão que eu prefiro não trazer ela muito acima, para não criarmos aqui um mal-entendido com a comissão e com o processo que está a decorrer. E eu vou sou um bocadinho mais profundo. A medalha da independência, ela deve de alguma forma ancorar-se também a algumas instituições que nós temos em defesa dos antigos combatentes, de onde já há veteranos que até são acolhidos pelo próprio Estado com alguns benefícios, ainda que a pensão seja baixa. Mas nós temos que ter essa capacidade de dar um símbolo a estas pessoas, mesmo que elas não vão para essa cerimónia de condecorações, mas é importante chamar a atenção que o antigo combatente deve ter uma medalha em sua casa e uma bandeira. E mesmo essas pessoas que estão a receber as medalhas agora neste ato, para mim, este ato, sobretudo para os que estão em vida, ele deve ser acompanhado com uma medalha, sim, e uma bandeira da República. Esta bandeira os acompanhará, sobretudo no momento em que se despedem deste mundo. As suas urnas são tapadas com a bandeira até a última morada. Efetivamente. Isso é que é o que nós temos que procurar construir. A outra questão que é importante, nós também sabemos que na vida há uns que ficam em cima do muro quando a coisa está quente. Efetivamente. E depois aparecem no momento bom para dizer que também estávamos lá. Sim. E esse sentido de oportunismo faz a vida do homem enquanto na terra, não é? Mas é importante pedir que as pessoas escrevam um bocado das suas biografias. Sim, nós não podemos ter pessoas a serem medalhadas com uma pequena folha A4 que só cabem 3 linhas, não é possível? Essa é que são as incógnitas das incertezas. Essa é a responsabilidade, por exemplo, que me pedem os estudantes de Direito. Tem que escrever. Eles me pedem que eu... Os angolanos pedem que eu escreva sobre matérias constitucionais. Eu acho que é digno. Principalmente nos contar como é que foi a história de chegar à Constituição. Efetivamente, eu acho que isso é legítimo. Só para terminar, eu acho que as próprias famílias destas pessoas que estão a receber as medalhas também precisam de perceber um bocadinho mais os cônticos das suas vidas. E nós notamos às vezes que há pessoas de relevância que quando morrem, que até para fazer o autobiográfico é uma luta para estudar onde, é para passar, liga para o Pinheiro, parece que ele é que conhece onde ele passou. Por favor, ajudem também a coisa a ser bem feita. Escrevam sobre as vossas trajetórias, deixem um marco histórico documentado, um arquivo nacional, cria-se ali um acervo que permite cada um de nós ter lá uma página para que as pessoas não sejam só condecoradas por 3 linhas, porque nós sabemos que há muita gente oportunista também. Não esteve, só passou ali, mas diz que participou em todo o processo. Sim, é preciso que nós, angolanos, e aqui as pessoas que estão a ser condecoradas tenham mesmo a cultura de escrever. Sim. Bem, Eugênio e o Pinheiro. A dificuldade é mesmo em escrever. Mas pode arranjar um ghostwriter. Exatamente. O Pinheiro tem estado aqui a apelar aos historiadores. Quem não tem muito tempo de escrever pode contar a sua trajetória a um escritor. Meia culpa também para mim, né? Não, ao escritor, porque o escritor poderá fazer da sua história um livro ou um manual. Portanto, eu penso de que na cena de que o quadro que o Presidente tem estado a fazer, e aqui o Presidente tem estado a olhar em todas as franjas. Nós vimos que há pouco tempo foi mesmo condecorado David Mendes, que é um político que tem a sua posição. O ter a sua posição não é de todo mal. O todo mal é não estar nas festividades do país. Eu
penso de que foi um ato muito nobre. O mais grave é não ter posição, né? O mais grave até não é ter ou não posição. O mais grave é abdicar aquilo que são os atos da República por detrimento de A ou de B. Isto é que é o mais grave. E nós vimos a coerência do Dr. David Mendes estar presente. Não, mas pode ser uma cláusula de consciência também, né? As pessoas são livres, não? Não, João, eu penso que não. Eu penso que, e aqui vou trazer mais ter os partidos políticos. Angola está acima dos partidos políticos. E nós estamos a falar de um ato nacional, de um ato angolano, e que nós devemos dispensar as nossas vontades políticas. E aqui concordo novamente com o Dr. Eugênio Clemente, quando a história deve ser escrita, porque quando não se escreve, cada um vai contar a sua vontade, que eu participei, que eu fiz, que eu estive lá, que eu é que dei até o projeto, que eu é que fiz isso. Muito pelo contrário, quem fez foi o João, foi o Eugênio Clemente, mas como não temos nada escrito e queremos ter as vontades políticas, é que faz com que muitos não participam deste ato muito nobre. Mas nós sempre falamos de transmissão de valores, isso é muito importante. Quando vemos personalidades emblemáticas da vida castrense, da vida policial, da vida que aqueles que garantem a nossa segurança, quer dizer, tudo isto tem que ser valorizado, porque a um dado momento nós reconhecemos pessoas de fora, mas agora o reconhecimento é interno. Sim. Isto é muito significativo. É necessário que os medalhados, os reconhecidos, comuniquem a mais pessoas. Digam que, olha, porquê? E escrever é fundamental, aqui já foi dito. Todos nós temos um déficit nesse sentido, mas devemos complementar para que todo mundo saiba porquê que nós fomos objeto destas homenagens e em que sentido é que nós contribuímos. Agora, nós angolanos temos que desejar que os programas do governo deem certo, porque são programas que visam resolver nossos problemas. Nós não podemos militar com aquelas pessoas que acham que os programas do governo têm que falhar para ter motivo para criticar o governo. Nós não, nós queremos que os programas do governo deem certo, que Angola dê passos significativos e que o povo angolano esteja unido, de Cabinda do Continente de Mar ao Leste, incluindo a diáspora, que também tem sua participação e que também tem o seu momento. Portanto, todos nós unidos, todos nós estamos desafiados a levar este quadrilátero para mais além. Muito bem. Portanto, só assim é que seremos dignos da nossa própria representação. E não fazermos recusas de coisas que, no fundo, só estragam aquilo que já está bem. Portanto, nós devemos participar nos atos do aniversário, do 50º aniversário da independência. Estão de parabéns todos os medalhados. Está de parabéns o chefe de Estado. E que estejam presentes no dia 11 de novembro. No cumprimento das suas tarefas constitucionais. Já vamos 30 avançar. segundos. Isso é fundamental para todos nós. 30 segundos, só para recordar. Eu penso que os colegas aqui presentes têm noção disso. Aquela música que aparece muito antes do noticiário da Rádio Nacional. Muitos não sabem que é do Danuto. E é um saxofonista angolano que a sua música vai tocando. Sim. Vai tocando anos por ano. Há muitos anos a Rádio Nacional, antes do noticiário, toca a música de Nanuto. Eu penso de que nós devemos aplaudir aqueles que fazem bem. E fazer bem está nas condecorações. Devemos aplaudir os santos da casa. Tá bom. Já começam a fazer milagres, né? Não. Vou só pedir também os mesmos 30 segundos do doutor. Eu acho que, e eu noto que muitas pessoas também tentam conotar as medalhas como mais algum benefício social, com mais algum, como gostamos de dizer na gíria, com mais algum envelope. Mas por ter sido a prática durante muitos anos. Sim, né? mas essa prática... É bom que ela... Aliás, os tais valores que estavas a falar... Os tais valores... São as tais coisas, as pessoas pensam sempre no vil metal. Né? Não, mas é assim, o grande problema também é que eu noto que há ali algumas pessoas que vão para receber as medalhas, que realmente também temos que fazer alguma introspeção, não é? Vão muito debilitadas e fica um bocadinho difícil, às vezes, no seio das famílias, perceber como é que um homem que fez, contribuiu e chega a uma lista para um reconhecimento, dá um mérito,
e então vai com aquela condição ou está naquela condição. Isso também não ajuda. É preciso nós refletirmos sobre isso. E há até um vídeo que chega a viralizar nas redes sociais do filho que se insurge com o pai. Então, pai, você diz que o fulano foi teu amigo, que você estudou, que você teve na frente. Como é que você aqui em casa está pobre e ele ali está melhor do que tu? Essas reflexões, nós temos que ter cuidado de fazê-la e fazer muito bem. Há instituições que devem cuidar dessas pessoas que se destacam na meritocracia do seu país. Elas não podem terminar com um espectro social de pobreza abaixo do pobre. Também isto não fica bem. É preciso que este trabalho que está a ser feito por essa comissão, sobretudo por aqueles que ainda estão em vida, que cuidemos bem das pessoas que estão em vida. Os nossos que já partiram noutra dimensão, Deus se encarregou e chamou a sua senha. Mas os que ficaram, que tenhamos instituições devidamente preparadas para nos cuidarmos uns dos outros. Porque não é benéfico alguém que tenha um mérito acabar muito ali, no fundo, não fica bem. Temos que procurar saber aonde está esse nosso cidadão. Aí já não é só onde está o nosso camarada, aonde está esse nosso cidadão, não é? E como está o nosso cidadão e até que ponto podemos ser úteis em ajudar o nosso cidadão. É preciso criar também uma imagem que reflete nessas pessoas um espelho de onde a sociedade pode se rever. Complementando a sua parte. Está nos 30 segundos. Você não quer acabar com isso? Mesmo só nesse domínio. Não terminar com esse é que há uma perspectiva de rever a lei dos antigos combatentes e veteranos da pátria. Está a demorar muito tempo. Para, de facto, melhorar o conforto dos nossos antigos combatentes e veteranos da pátria. Também já não são muitos, né? Também já não são muitos. Mas já não são e muitos. É por aí que eu digo, como eles já não são muitos, tem que se olhar com alguma atenção, sim. Ok. Vamos então agora falar da Conferência de Sevilha, a quarta Conferência das Nações Unidas sobre financiamento ao desenvolvimento. Como sabem, estiveram reunidos naquela cidade espanhola vários chefes de Estado, representantes de organizações não governamentais, para além da sociedade civil também, que foi chamada para discutir este assunto e perceber o que se pretende para os países em desenvolvimento. Sabendo que as ajudas foram reduzidas, uma vez que os Estados Unidos, o único país dos 193 países, o único que não esteve presente, porque não aceitou o memorando para este compromisso de Sevilha, mas consta que os resultados saem agora para taxar e tributar os mais ricos, no sentido de acabarem com um déficit de 4 bilhões de dólares anuais para que possam seguir para o desenvolvimento sustentável. Diga lá então. Quero que eu reflita sobre isso. Bom, é aqui onde nós também encontramos um outro problema e nós saudamos o discurso do Presidente na sua condição de Presidente da União Africana, mas é preciso que nós façamos um bom trabalho de casa. Em África nós precisamos de um bom trabalho de casa. A Europa, a América apresentam a sua liquidez. Nós quando vamos para esses fóruns vamos sempre numa condição de sermos agraciados. A África vai para ser agraciada com um financiamento ou outro. Mas depois, quando viramos para uma outra sala, é a África que é emancipada, que é onde estão os minerais críticos. Estes minerais não têm quantificação financeira. Valem quanto? Quando é que nós vamos discutir uma verdadeira transição no diálogo sobre estas questões de financiamento? Quer dizer, eu não sei se o nosso problema é liquidez já, dinheiro sonante, ou se aquilo que nós, de alguma forma, aventamos que temos, não custa nada, que permite estar nesses fóruns numa visão não de subalternização, mas numa visão de alguma paridade. Eu acho que já estava na altura. Não está mesmo na transformação ou trazer... Não, deixa terminar. Sim. Trazer, portanto, cérebros que possam... Ontem falava com alguém e dizia, por que está-se a fazer, por exemplo, algo para tirar os minerais críticos do Congo e da Zâmbia e eles não saem, em vez de irem em bruto, por que não começa a ser, por exemplo, transformado nesses países para que saia daqui com mais valor acabado? Esta é a minha pergunta, por isso é que eu digo assim, é bom ver esse tipo de discussão, mas eu penso que a agenda africana, e vou falar um bocadinho mais pelo facto do Presidente ter representado o continente e feito um discurso que de alguma forma fizesse transparecer o querer do continente. Mas eu tenho que perguntar, o que é que o continente, o que é que nós temos estado a fazer para que aquele conhecimento que ainda leva algum tempo para ser maturado
desenvolvido em Angola, não demore muito tempo e nós consigamos trazer cérebros, como disseste bem, que já conhecem, já têm experiência nessa transformação e pô-los aqui. Qual é a nossa política de atração de capital humano? Como é que nós estamos preparados para lidar com uma atração de capital humano que venha disponível para ajudar a indústria a ser feita? Nós temos que nos perguntar isso, porque se eu chegar aqui... Mas o Eugênio não colhe o facto desses países mobilizarem-se para ajudar mais uma vez o continente? João Pinto, eles ajudam o continente há muito tempo. Nós temos que ser verdadeiros. Já se ajuda esse continente há muito tempo. Então, quando é que este continente vai começar a dizer que eu tinha uma necessidade, não fala de 0 a 100, tinha uma necessidade de 100, mas que estas ajudas consolidadas com a resolução dos problemas que afetam o continente, como a instabilidade política, a estabilidade militar, que vai se diminuindo a cada dia que passa, o que é que o continente caminha? O continente não caminha. O continente continua a clamar por medicina, por vacinas, por fármacos, o continente continua a clamar por dinheiro, o continente continua a clamar por tudo. Quando é que o continente vai dizer que eu caminhei até aqui? Não é possível continuarmos. Hoje, olha, os desafios do continente mudaram muito. E quando é que as elites, por exemplo, vão começar a depositar o seu dinheiro em bancos africanos? É aí onde eu quero chegar. Bancos para Vou só pedir um minuto, colegas. É o seguinte. Aquilo que uniu o continente no surgimento da Organização de Unidade Africana, dos nossos panafricanistas, aquilo é histórico, ficou ali naquele processo. Era uma luta pelas conquistas das independências que uniam as pessoas para um espectro de luta comum. Hoje o continente tem outras consciências, tem outras vontades, mudou da sua filosofia ideológica. Se os Estados africanos não fizerem um trabalho que permitam ter laboratórios pensantes para estar de acordo com as políticas do mundo e desses investidores, nós vamos continuar sempre a apelar vacinas, vamos continuar sempre a apelar financiamentos, mas vamos ter pouca dificuldade para perceber onde é que nós chegamos. Mas, Eugênio, não tens como não apelar. Porque a África não é industrializada. Compra cérebros. A África não é industrializada. Eu quero saber qual é a tua política de comprar cérebros. Tem toda a razão, mas é preciso. Meio século. Sim. Mas há países que, por exemplo, não estendem tanto a mão, né, para... E temos exemplos aqui no Sul. Sim, eu tenho estado a discutir, e aliás, há várias organizações que têm estado a discutir também sobre a poluição. E a questão da poluição é, os outros países desenvolveram porque poluíram, não é? Quando chegou na África, veio com o discurso da amedrontar. É isso que eu estou a dizer. África, os outros países, para desenvolver, é porque poluíram. Sim, houve indústrias. Por que é que a África não desperta e diz que é momento, às vezes, mesmo de poluir? Agora, é preciso mediar a devida poluição. No governo angolano, a pessoa que diz que é preciso utilizar ainda os combustíveis fósseis para desenvolver o ministro de Recursos Minerais, não é? Não, o ministro tem uma posição muito não, o ministro Diamantino tem uma posição muito coerente. Bom, é preciso dizer que para desenvolver determinados países aqui em África, nós vamos ter que passar para o processo de poluição. Mas esse processo de poluição deve ser comedido. Porque se a África não tiver industrialização, naturalmente, nosso discurso... Aliás, não vamos ter um discurso de paridade, porque nós vamos sempre a essas cimeras como pedintes. Agora, não é isso que nós queremos. Aliás, essa cimeira foi no âmbito de que é para requalificar aquilo que é o financiamento no continente. Numa altura entre as greves tensões geopolíticas no mundo, está a acontecer. Agora, nós temos estado a ver os Estados Unidos a cortar alguns benefícios ao continente africano. Temos estado a ver os Estados Unidos a cortar alguma relação direta mesmo com o continente africano. Mas nós não temos estado a ver o continente africano preocupado com a sua industrialização, preocupado com a sua hegemonia, preocupado com a sua estabilidade. Nós vamos sempre às cimeras, e teve muito bem no discurso o senhor presidente da União Africana, o presidente Lourenço, a trazer um discurso consentâneo. Mas é preciso aqui dizer que a África não pode estar dependente constantemente com outros continentes. Aliás, como dizia muito bem o Eugênio, o continente europeu, asiático, americano, já ajudou muito o continente africano. O que é que o continente africano dá a esses continentes? É os nossos recursos minerais que saem da África e depois, a preço de banana ou de laranja, e depois nós, com nossos próprios recursos, ainda vamos comprar o produto acabado. Eu penso que nós devemos mudar o paradigma, pensar África mais intra,
e pensar industrialização o mais rápido possível. Pinheiro, não, só para acrescentar, acha que, portanto, a geração que surge já mais tarde começa a ter esse pensamento mais lá para frente, vai conseguir mudar este quadro? Ou estes empréstimos de bancos multilaterais continuarão a colocar os países do continente africano amarrados a essas... Não, eu acho que acho que não temos razões para sermos pessimistas, porque aquilo que foi dito nos dá uma perspectiva de que há lições do passado bem aprendidas e que delas vamos decantar soluções profícuas. O nosso presidente da República e presidente pro tempore da União Africana, nesta conferência, fez um importante discurso. E longe dos apelos de favores, foi mesmo enfático no sentido de que uma operação junta mutuamente vanosa para o reforço da saúde, do investimento da saúde global. Dizer que... Mas são discursos, só porque estes discursos da África, estamos lembrados naquele encontro que houve na Itália, que esteve o anterior presidente, já falava em ganhos mútuos, né? Com o G7, hoje é 20, mas é importante... Mas não se vê isso na prática. É importante segmentar isto, é importante falar isto nestes palcos, porque, repare, que este fórum contou com cerca de 193 países. 192 países. E foram obtidos 130 compromissos compromissos para o combate à pobreza até 2055 e reduzir doenças. Portanto, está-se a falar de investimentos para o Centro de Controle de Doenças africano. Portanto, nós também sabemos que as doenças hoje são uma ameaça global. Nós, africanos, de por si só, podemos fazer o nosso contributo, mas há doenças que são ameaças globais, que nós temos necessariamente que contar com a cooperação de outras nações e, sobretudo, as mais desenvolvidas. Portanto, eu penso que foi uma boa conferência. A presença do nosso presidente da República significou, em parte, o triunfo do multilateralismo, porque até um dado momento esses eventos não tinham... se realizavam, mas nós, africanos, nos apresentávamos noutra posição. A partir desta conferência, com a presença do nosso chefe de Estado e presidente da União Africana pro tempore, fez-se uma intervenção de cabeça, tronco e membro. Mas esse tipo de eventos, como essa conferência de Sevilha, que adotou o compromisso de Sevilha, realiza-se de 10 em 10 anos. Será que se fez o balanço do que se fez na Etiópia 10 anos atrás e o que é que se conseguiu até hoje? Esse é o problema. Houve progressos também em África. E os progressos, até nós aqui, por exemplo, no nosso quadro interno, também tivemos progresso no domínio da saúde. Agora, a questão que nos perguntamos é se esse progresso é suficiente. Mas... Será que esse progresso não tem outros desafios? Este é que temos que continuar a lutar. Pergunta do $1 milhão. David Das Neves, bem-vindo, bom dia. Como está? Obrigado, João, obrigado. Vi uma fotografia, tu estavas na cerimónia, né? Não, eu estou a notar estou a notar bangão, hoje, né? Da maneira que ele está bangão. Explica lá como é que foi isso. Está tudo bem, né? Está tudo ótimo. Nós já abordamos aqui a parte da cerimónia. Eu não sei se queres, antes de falar, dar um minutinho só para não perderes. Sim, não, quer dizer, a ideia é... Eu acho que essas... não é por ter estado numa dessas fases das cerimônias, das condecorações, mas, como já disse outras vezes também, né? Eu acho que nós temos que aproveitar os poucos momentos que temos de estar juntos como nação, né? É tão pouco, estamos sempre a discutir e coisas. Eu acho que isso faz muita falta.
nós temos tão poucos, e eu acho que um dos momentos são esses, como das condecorações. Infelizmente, pronto, as pessoas têm a liberdade de aceitar ou não, né? Mas eu acho que uma das coisas que devia unir o país é exatamente momentos como estes das condecorações, porque não haverá mais. E não é porque até não é só aquela sala que aparece, é o próprio networking, a convivência que temos. Não, chega. Não, João. Não estamos a falar. O Das Neves trouxe aqui algo que é muito importante. E aqui eu vou novamente na figura do presidente. Sabe onde é que está o simbolismo da figura do presidente na visão de pai de uma nação? É neste ambiente que o Das Neves conseguiu descrever, fruto da convivência. Não, o fruto dele ter estado na sala. No fim, o valor de tu estás naquele meio, muito importante, desprovido de qualquer ressentimento, unido apenas no espírito de que esse é o nosso país. Voltamos ao assunto. Não temos outro, esse é o nosso. Das Neves, o que é que isto lhe diz, esta conferência, mais uma, sobre financiamento ao desenvolvimento, esta de Sevilha? Bom, é natural e é normal que existam conferências dessa natureza para captar financiamentos. Mas eu acho que países como o nosso, com o potencial que têm, deviam deixar de participar desse tipo de conferências, porque nós temos um potencial natural de riquezas que nós devíamos ser financiadores. As pessoas deviam ser nossos devedores. Sim. E não nós andarmos a buscar créditos para isto. E eu acho que nós temos que criar, e uma coisa está ligada à outra, aquilo que estava a dizer naquela hora é exatamente isto. Nós temos inteligências, temos mentes pensantes que nos podem fazer chegar a isto. Nós temos que deixar de ser pedintes, porque o nosso país é um país... tem países como a Suécia, a Suíça, esses países ricos, ditos ricos, não tem nada disso, das riquezas que nós temos aqui. Então, o que nós temos que fazer é exatamente isso, pôr as cabeças a pensar, criar estratégias para que nós deixemos de ser aqueles países que vão buscar empréstimos e temos que começar a ganhar dinheiro fazendo empréstimos aos outros. Mas, Das Neves, eu questionava, durante esse percurso, depois da independência, agora com meio século, a maior parte dos países, alguns com mais, como é que se pode encontrar uma maneira das pessoas que ganham dinheiro investirem nos bancos africanos, nos bancos locais? Porque esses países tornaram-se ricos muitos porque muito dinheiro africano de gente que dominou foram depositados nessas Suíças, que se dizia que era o país mais seguro do mundo para pôr dinheiro, não é? Sim, eu não quero colocar todo mundo num conjunto. Não, até porque como cada país liberal, é um país, cada potência é uma potência. Até porque o seu pensamento é liberal, não é? Sim. Sim, mas eu acho que nós temos um conjunto de situações, quer do ponto de vista natural, quer do ponto de vista até de esteiras de pensamento, pessoas, homens e mulheres que pensam e podemos fazer diferente. E podemos sempre fazer diferente. O problema é que nós não conseguimos ainda colocar na mesma esteira, no mesmo mosaico, as pessoas diferentes a pensar de maneira diferente, mas para o bem do nosso país. E temos que dar esse passo. São 50 anos. Houve um período desse nosso tempo em que os investidores, aliás, as pessoas que com algum dinheiro, e como se faz em qualquer parte do mundo, portanto, eles são livres de pôr o dinheiro onde querem, mas comprando ações em empresas que dessem lucro, não é? Exato. Portanto, isso deveria ser, se calhar, a saída de muita gente que tem esse dinheiro para... Posso responder? Deixa-lhe concluir ainda. Está bem. Aqui o nosso... Sim, quer dizer, eu acho que sim. E nós, houve uma época em que se decidiu que tínhamos que fazer enriquecer algumas pessoas, grupos de pessoas. E isto não é mau, porque isto acontece em toda parte do mundo. E agora, o que nós temos que fazer
hoje, depois de 50 anos, é que temos que estender o máximo, e eu acho que nós não chegamos a essa equação, temos que estender o máximo o nível do enriquecimento das pessoas. Não estou a dizer que todo mundo tem que ser rico, mas as pessoas, nós temos que ter pessoas que tenham dinheiro, que tenham capacidade de investimento e tenhamos pessoas que tenham capacidade de comprar. É a tal classe média. Porque o país não é só, os países não são feitos de ricos. Mesmo os países ricos são feitos de ricos e da classe média, que é a classe que consome mais. E o nosso grande problema é exatamente este. Está nesta falta. Já temos um nicho de ricos, né? Mas está a faltar agora criar um nicho de pessoas de grandes consumidores, que é a classe média. Que olha, estava a se criar, mas depois de um tempo, começou-se, infelizmente, a destruir essa classe média. E as pessoas, e os poucos da classe média começaram a fugir para outros países. Esse tipo de cimentos ajuda também a pensar, é um compromisso que acaba com a vulnerabilidade dos países, as pessoas ficam mais empoderadas, pode ser? Eu tenho uma complementariedade no raciocínio do Dr. Das Neves. Eu digo, independentemente da visão africana, eu quero participar no trabalho de base interna. E nós, no trabalho de base, temos que olhar o seguinte: nós não temos ricos. Rico tem, no mínimo, 100 pessoas atrás para trabalharem para si. Motoristas, jardineiros. Rico vive numa mansão. Rico não tem vizinho, que de manhã ele está no quintal, na janela o vizinho vê a privacidade do outro. Nós temos pessoas com dinheiro. Com dinheiro. E nós temos que trabalhar a mente das pessoas com dinheiro. Deixa-se chegar. Nós temos que trabalhar as pessoas com dinheiro. E diz bem o Dr. Das Neves, e eu gosto dessa forma de abordar, que não é mau um país formar a sua classe de riqueza. Não é. É assim que as outras nações fizeram. Nós temos que trabalhar como é que nós temos estado a analisar a visão da riqueza face aos desafios que queremos que esse país venha a ser. Até porque se entende riqueza com roubo. Nós temos que ser verdadeiros. Para muitos de nós, e já vimos pessoas no discurso a dizer, aquele Das Neves, que não era nada, como é que agora também já tem? Esta é outra consciência de um trabalho que nós temos que fazer. Indo de encontro à tua pergunta, João, o nosso problema justamente é a emancipação da riqueza e o compromisso com Angola. Então, como é que nós temos um orçamento geral do Estado que tem bens e serviços e despesas de capitais e nós temos pouca energia econômica no nosso país? Porque quando a empresa do Piero faz um dinheiro, ele vai comprar casa lá fora. Como é que o nosso imobiliário em Angola vai crescer? Pergunto eu, quantas pessoas de riqueza têm em Angola uma casa de praia, um barco? Nós temos 1.600 quilómetros de costa, temos uma corrente fluvial tão bonita. Você vai na Albufeira da Jamba Mineira, aqui na Huila, você encontra a Albufeira contigo, não tem ninguém com um jatinho ali, uma mota d'água a fazer. Nós temos um jet skizinho. O mais engraçado disso tudo é que nosso país vai, de 500 anos de Colômbia, vai certo. E mostrar estrangeiros, e não é nada mal nisso, né? Estrangeiros que estão a descobrir as nossas potencialidades, estão aqui a se instalar nisso que o Clemente está a dizer, quer dizer, aproveitar o que nós agora, por exemplo, não tem nenhum sentido você numa fase como essa ir à Europa. Fazer o quê? Está muito calor. Na Europa está calor. Sim. Mas o nosso grande problema, sabe qual é? Para mim, assim, o Presidente da República... Não são problemas, são apenas fenómenos de reflexão. Eu ainda não considero de problemas. Mas fenómenos de reflexão. É preciso que o angolano seja maduro o suficiente. Porque há 50 anos. Não são quer o doutor Eugênio Clemente, quer o doutor Domingos das Neves levantaram,
me faz aqui crer, e aliás nós já discutimos aqui nesse painel, a qualidade dos nossos empresários. Não é aí. Não, mas é por ali, permita-me só. A qualidade dos nossos empresários. É preciso que o cidadão angolano saiba que internamente o nosso país há potencialidades. E essas potencialidades que quer o Eugênio Clemente, que o Dr. Domingos das Neves aqui apontam, nós é que devemos explorar para que o estrangeiro sinta-se confortável para entrar aqui. Doutor, é assim, nada contra, mas eu vou explicar o que é que acontece. Não, só para terminar, é assim, o que nós estamos a falar aqui só acontece numa esteira de estratégia de Estado. Na estratégia de Estado, para visões económicas, é o que eu digo, vocês sabem que na guerra intervêm as inteligências de todos os países. Também na guerra económica devem intervir as inteligências de todos os países. O dinheiro bom não se dá a qualquer pessoa. O dinheiro bom dá-se a pessoas que vão cumprir também missões de Estado em prol de algum objetivo. E o que nos falta aqui é perceber... Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos um momento bom da reconstrução nacional. Foi um momento que girou capital a sério no país. Qual é o impacto da participação privada com os ganhos que teve na construção? Eu consigo ir buscar os ganhos do impacto do processo de desenvolvimento de Portugal, que hoje muito daquilo que é o imobiliário português tem participação do setor privado. Em Angola, a maior parte do imobiliário, da nossa base imobiliária, tem capital ancorado no Estado. Muito bem. Depois, um instante. Sim, por favor, 30 segundos. Não, era 30 segundos só. Para dizer que os ricos nos países estrangeiros, e podemos ser feito pelos próprios cidadãos, os portugueses. Você não vai encontrar em Portugal, na classe dos ricos, angolanos. Não vais encontrar na França, na classe dos ricos, angolanos ou europeus, como é que se diz? Africanos. Na Itália... São jogadores de futebol. Não, isso é outra coisa. Só conta para o banco, não conta na estatística. Sim. Olha, nós vamos continuar porque o próximo tema também que tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável está mais ou menos ligado a esta Cimeira de Sevilha. Vamos ao intervalo, daqui a pouco regressaremos então para a segunda parte desta revista da semana. Até já. Ora bem, de volta para a segunda parte, estamos aqui a continuar a falar sobre a Conferência Internacional de Sevilha para o Financiamento ao Desenvolvimento. Vamos agregar depois os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mais daqui a pouco, mas para concluirmos esse tema, vocês acreditam na boa vontade da comunidade para aspectos como estes, deixando aqui ver, a suspensão de pagamento para países vulneráveis, e também a mobilização de direitos especiais de SAC no FMI e esforços para reforçar as receitas fiscais nos países em desenvolvimento. Portanto, a ideia é conseguir ir buscar $1 trilhão para ajuda multilateral aos países menos desenvolvidos. É um desafio, mas podemos ser muito otimistas. Mas aquilo que nos tem mostrado a comunidade internacional não nos parece que seja assim tão facilmente vamos conseguir isso enquanto africanos, porque neste momento há um nacionalismo estreito em vários países desenvolvidos e se vermos aquilo que está a passar nos Estados Unidos, mesmo em Portugal, as correntes que têm se posicionado, na Europa toda, e nós africanos não podemos esperar dos humores daqueles senhores que eles resolvam nossos problemas. Acho que nós temos que despertar para todos os nossos talentos, para nos catapultar para outros patamares. A ideia, não acho que vamos ter almoços gratuitos por essa via. Não, aliás, o continente europeu nada dá gratuito ao continente africano. Não podemos ter aqui ilusão em dizer de que este financiamento vai ser a bônus. Não acredito nisso. Eu penso de que é um alinhar, um reajustar 10 anos depois, como disse muito bem o João, 10 anos depois deste encontro na Etiópia, penso que sim, esta cimeira veio então voltar a reajustar aquilo que poderá ser os próximos financiamentos. Mas é preciso dizer aqui o que estamos a discutir, que o continente africano deve-se rever as suas políticas, porque se nós constantemente estamos a dizer que nós africanos somos ricos
e muitas das vezes estamos a buscar investimento, é porque estamos a nos dar um certificado de independência daquilo que são as nossas riquezas. Por isso é que eu penso, e é a linhagem do presidente Lourenço, nos seus últimos discursos, quer na Cimeira Estados Unidos-África, quer na última cimeira, o presidente quer que a África seja o continente independente e industrializado. Se o continente africano não despertar, os países africanos e seus presidentes não despertar que os recursos devem ser canalizados para o benefício do continente, eu penso que vamos estar sempre em cimeiras. Eu acho que o doutor Domingos das Neves diz que é sempre que não é muito abonatório, mas as cimeiras são sempre importantes, mas a importância das cimeiras deve refletir naquilo que nós queremos, mas para refletir naquilo que nós, continente, queremos, é preciso que os nossos líderes africanos estejam a discutir os assuntos no mesmo nível de que nós queremos desenvolver o nosso próprio continente. Mas eu pergunto só, como é que os nossos líderes africanos, nos últimos tempos, têm se posicionado face a esses assuntos? Nós temos que olhar, nós fizemos parte de uma outra geração que tem um outro legado para outros desafios. E nós temos que ter a capacidade de dialogar bem com os nossos mais velhos. Nós temos estado a ver a agenda do Presidente da União Africana. O que me preocupa é perceber como é que depois esta agenda do Presidente da União Africana tem compenetração interna dentro da própria organização. E dentro da própria organização, qual debate que se faz? A pobreza não se combate, com pobreza. Não se combate com pobreza. Mas é preciso o compromisso dos líderes africanos. Não, pobreza... O discurso do presidente da União Africana é que a África deve ser um continente autónomo. A autonomia da África, se não tiver pessoas empoderadas com riqueza, com estabilidade social, é um discurso do vazio. É uma vulnerabilidade muito grande. Eu concordo consigo, mas a questão é, qual é o compromisso dos presidentes dos países africanos? O compromisso não pode... Este é o modo de discussão. É o compromisso. Sabe qual é o problema da África? É que se confunde a agenda africana dos presidentes. Os presidentes africanos não vivem no poder, independentemente da sua longevidade. Muitos deles, quando saem 50 anos, 60 anos, o que queiram, não deixam nada. Nós temos é que ter um compromisso primeiro de perceber, neste contexto africano, o que é que nos impede de ser felizes? Nos impede de ser felizes a ganância africana, a arrogância africana, a falta de unidade em África. Os problemas de africanos são discutidos lá fora. Nós aqui, a nível político, nós já tivemos situações em que os políticos, se não estão em Portugal, se não estão na América, se não vão fazer lobbies, não conseguem, não temos dificuldade de diálogo. Parece um continente adiado. Nós temos que ter essa capacidade de dizer isso. E como é um continente que parece adiado, vamos olhar para a nossa realidade. E na nossa realidade é, se nós queremos correr com a pobreza, temos que fazer aqui um calendário. Estamos em que ano? 2025. De facto, o que é que aconteceu em 2025 que nos permite dizer que no campo da saúde andamos, no campo disso andamos, se andamos, o que é que temos que perspectivar para 2030? Qual é a nossa meta interna? A meta interna é pessoas pobres não geram desenvolvimento. Pessoas com pouca capacidade de rendimento não geram desenvolvimento. Como é que nós, e eu estive a dizer aqui no intervalo ao Dr. Domingos da Neves, hoje o que o país nos permite refletir, todo esse debate, o país está a pressionar uma coisa. Há políticos, sim, há estratégias, sim. Onde é que estão os agentes para implementar? Sem agentes privados, sem riqueza, esse país não vai se desenvolver. Olha, vamos continuar a falar disso. Só um minuto. É já para pormos mesmo aqui. Falou da educação, da saúde. Não, são aspectos que o Ministro do Planeamento, Vítor Hugo Mendes, falou em relação ao desenvolvimento sustentável. Diz que Angola está bem, mas deveria estar melhor. Deu Vítor Hugo Guilherme, que, portanto, isso à margem da Cimeira de Sevilha, falou sobre esses aspectos. A educação, a saúde e a eletricidade são os aspectos que ele ligou como estando a desenvolver, dizendo que a educação precisa também de ter uma necessidade de se apostar mais no setor, ato que disse ser extensivo ao setor das águas. Fala aqui da dívida pública dos países em desenvolvimento, que é grande, mais 31 bilhões de dólares, só em juros esses países pagaram 930 mil milhões, e então aqui é onde entramos exatamente nessa discussão que começou há pouco tempo. O Dr. Domingos das Neves, se pobres não geram desenvolvimento, quer-se
por decreto, dizer aos angolanos que estão a fazer muitos filhos, têm que ter uma meta, só fazem até 3, mas pobres geralmente têm muito, né? Aliás, não fazer nada gera outras práticas. João, é assim, eu acho que a pobreza e ter muitos filhos não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu conheço pessoas no Ocidente muito ricas e com muitos filhos. Portanto, isso não tem nada a ver. Agora, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos que ter aqui em Angola, em África, é, de facto, o que disse o Clemente, é ter uma estratégia e uma meta a atingir. Olha, dou o exemplo de 2 países. Um é o Emirados Árabes Unidos, que o que eles fizeram foi muito simples, a equação é muito simples, é uma das nossas metas agora de atração turística até a nível do mundo. O que eles fizeram é muito simples, mandaram estudar pessoas, inteligências, e essas inteligências, fora ou dentro dos Emirates, estão a contribuir para a estabilidade, o desenvolvimento e a estabilidade do Emirates. O que nós fazemos é o contrário, quer dizer, nós tivemos que refletir quanta gente é que o Estado angolano não mandou estudar lá fora. Não estou a dizer que toda a gente tem que voltar, mas há uma maneira dessas pessoas se sentirem compartícipes nos processos de desenvolvimento do país, de serem envolvidas nisto, porque são inteligências. Há uns que não dão mesmo nada, mas há outros que são mesmo é verdade. Há mas outras havia a estratégia de se mandar 300 estudantes por ano, portanto, cortaram, né? De 75 até agora, 50 anos, mandamos muita gente, o país mandou muita gente, mas acho até que já perdeu a conta da gente que mandou e que está lá fora. Essas pessoas se sentem angolanas. Principalmente os da antiga Alemanha Democrática. Não é só. Não, mesmo. Os que mais ficaram, sim, né? sim. Os que mais ficaram depois da reunificação. Dizer, então, eu acho que, João, eu penso que a estratégia é tem que passar um bocadinho por aí. Cabo Verde, também, que é uma situação muito particular, é o segundo país que eu queria citar como exemplo. É uma situação muito particular e eu acompanho de perto, sobretudo a diáspora de Cabo Verde. O que está a ajudar no processo de desenvolvimento de Cabo Verde é a sua diáspora. São as suas mentes inteligentes que estão fora. Não têm devido para Cabo Verde, necessariamente. Mas eles se sentem cabo-verdianos e contribuem. O governo cabo-verdiano, seja de há mudanças, né, de partidos e coisas, seja de um partido ou de outro, eles envolvem a diáspora cabo-verdiana nesses processos. E hoje Cabo Verde não é um paraíso, mas é um país, é uma das metas a nível do mundo, em termos de turismo, é uma das metas que as pessoas optam. Eu acho que nós, em Angola, tirando o petróleo, os diamantes, só com o turismo, nós poderíamos sobreviver muito bem. Quer dizer, o Clemente esteve a dizer agora aí no off, as grandes potencialidades que temos em várias partes de Angola. E eu acho que isto, quer dizer, se nós, os angolanos aqui dentro, não conseguimos fazer isso, nós temos que dar também oportunidade aos angolanos que estão lá fora. Mas isso é preciso ter abertura, é preciso ter uma política de Estado para que essas pessoas, os angolanos que têm dinheiro lá fora, e não são poucos, venham cá investir. E nós não fazemos isso. Quer dizer, eu acho, e hoje, já para concluir, eu acho que nós podemos criar todas as metas que quisermos, mas nós sozinhos e com estrangeiros gatunos não vamos conseguir fazer isso, porque a maior parte da gente que vem aqui, sem desprimor para os estrangeiros que vêm para cá, mas a maior parte deles são gatunos com interesses desprovidos de bons amigos. Sim, de bons amigos. Eu acho. Então nós temos que procurar
seriamente refletir nisto e criar estratégias de Estado para podermos, digamos assim, depois de 50 anos, repensar Angola neste segmento, porque nós temos tudo para dar certo. Temos um país extenso, temos um clima variado, temos a maior parte da população é jovem, portanto, bem comportada. Eles dizem não saiam de casa, eles não saem mesmo. Isso não é qualquer país que tem um povo como o nosso. Não é por acaso que fomos apelidados de um povo especial. De verdade. Isso não é sem qualquer receio para dizer, mas somos mesmo especiais. Fazer política de governação com o povo angolano é algo que deve ser um mérito para quem é presidente. Porque é um povo especial. Sabe ouvir, é um povo ordeiro no momento em que se lhes exige a ordem. É um povo cumpridor no momento que lhe espelha a lei e coloca os elementos da ordem aí com um bom purete. Com esse povo dá para governar bem? Dá para governar sim, senhora. Nós temos... Agora deixa-me só... Não, já falei, deixa passar. Só lancei uma piada. Nós temos confiança no nosso povo, nas nossas instituições, e elas devem continuar a ser reputadas. Mas essa história de ODS... Os ODS são objetivos... Há três que diz cumprir: energia, saúde, que estão a cumprir, e género. Há objetivos, sim, há objetivos, são vários. Mas esses três, por exemplo, que focou, o Estado angolano fez investimentos colossais que têm que ser reconhecidos. Mesmo na questão do género, também fez progressos substanciais. Portanto, há aqui desafios macroscópicos que nós temos que assumir enquanto país e que não podem simplesmente ser imputados a quem governa. Por quê? Porque estamos a ver que nesses objetivos, nos ODS, temos o combate à pobreza, temos o problema da saúde, o problema da educação de qualidade, o problema da água, saneamento, trabalho decente, o crescimento econômico. Quer dizer, isso tudo que nós temos aqui, está tudo em programas, isso só se tornará execuível se nós angolanos estivermos unidos por um lado. Mas depende, e por outro lado... Depende das políticas públicas. Qual é a orientação? E por outro lado, não, a orientação estratégica existe. Por outro lado, fazermos uma reavaliação dos 50 anos de uma maneira, digamos, crítico. Crítico não é falar mal. Crítico é vermos onde é que podemos melhorar. Onde é que podemos dar um valor acrescentado. Não posso utilizar aquela expressão muito bonita, uma crítica e autocrítica. Pronto, a crítica e autocrítica. Pronto. Mas, João Pinto, nós aqui não podemos dizer que está tudo mal. Temos progressos assinaláveis. O nosso país tem assimetrias gigantescas. O nosso país podemos sim compará-lo com os outros países, só que o nosso país tem uma história que os latinistas chamam sui generis. Uma história sui generis. Qual é? A história sui generis é que nós primeiro tivemos que estabelecer, superarmos os desafios da segurança nacional, quer dizer, estabelecimento da paz. Portanto, obtido a paz, o primeiro objetivo foi alcançado. Temos agora o problema de assegurar o bom funcionamento das instituições. Também esse objetivo está a ser assegurado. Só com as instituições, com as pessoas bem treinadas, é que podemos, combinando vários fatores, várias sinergias, com a sociedade civil, com o setor privado, só assim que podemos chegamos ao bom porto para o cumprimento dos objetivos do milênio. Pensarmos que só o governo deve si, isso estamos a pensar de maneira, estamos a imputar responsabilidades e nós nos desresponsabilizar, mas não é esse nosso vetor de análise. Nosso vetor de análise é compreendermos que Angola é um país que tem 1.247.700 km², vai de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste,
tem cerca de 35 milhões de habitantes. Estamos à espera do resultado do censo para acertarmos. A nossa comparação com outras nações que não tenham o mesmo histórico conosco pode ser, digamos, não realista. Não realista. Nós sim podemos assegurar, e aqui nas análises que fizemos, que estamos no bom caminho. Estamos no bom caminho. Estamos a fazer 50 anos de independência, não temos nenhuma parcela do território nacional ocupado por qualquer outro país. Isto é um fato. Não temos clivagens internas interna no país. No país a paz está assegurada. Portanto, há uma livre circulação de pessoas e bens. Portanto, todas essas questões que estamos aqui a invocar são condimentos fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Sim, mas o que é que falta? Desculpa, não. O doutor Eugênio hoje está muito não está a falar de desenvolvimento. Isso toca muito aos empresários. Dinheiro, isso aqui. Falar de desenvolvimento. Mas fala aí. Sim, eu penso que Angola... O PDN ou o PND não é indicador do nosso, daquilo que se pretende fazer, 2050? Também. Mas vamos nos focar aqui naquilo que o governo angolano apresentou nesta cimeira, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Angola, de facto, tem sim dado sinais positivos nesses objetivos, no ODS, e que aquilo que o senhor ministro apontou e daquilo que o doutor Pinheiro também foi aqui trazendo, que é o setor da saúde, igualdade do género, eu posso trazer também a aproximação dos serviços à população, a aproximação da justiça aos cidadãos e outros serviços. Eu penso que o desenvolvimento sustentável faz parte do ADN do Executivo liderado pelo Presidente Lourenço, que é trabalhar mais e comunicar melhor. Eu penso que... Ele está sempre bem. Não, é preciso dizer que este lema do Presidente Lourenço, 2022, para o seu mandato, trabalhar mais e comunicar melhor, é na senda de que o desenvolvimento deve estar astrito a esta comunicação. Por isso é que o governo angolano, na pessoa do senhor ministro, trouxe esta comunicação, que nós temos estado a crescer nesses setores que foi indicado. E nós, o Pinheiro trouxe aqui outros setores. Aliás, Angola é um país em paz e qualquer país que tenha paz efetiva prima sempre para o desenvolvimento sustentável. Nós antes, penso que o doutor Pinheiro é advogado, antes prendia-se para se investigar. Hoje, investiga-se para se prender. É um ganho que Angola tem. Agora, naturalmente, devemos reconhecer que há outros campos que Angola deve crescer. Um deles é a distribuição de água potável, outro é a educação, e o doutor Domingos da Neve falava muito bem que Angola sempre formou ou deu formação a vários estratos da sociedade civil. Onde é que estão esses cidadãos que Angola sempre esteve aí para dar formação? Esses cidadãos que estão nas Europas, nas Américas, nas Ásias, é que devem regressar ao país. Aqui, e nas Áfricas também. Aqui, o Executivo, o INAB, é que tem que criar protocolo com esses estudantes para que quando... Esses já não são estudantes. Não são estudantes, doutor. Sim, doutor, há outros estudantes que estão aí, porque Angola não deixou de enviar. Os que já estão... Sim, os que já terminaram e aqueles que estão aí, é preciso criar um protocolo de compromisso. Porque aqui o que falta é compromisso com o país, é compromisso com a nação. Porque eu não posso deixar de contribuir para o meu país quando na minha formação é o meu país que me deu. Portanto, eu penso de que teve muito bem o senhor ministro apresentar esses pontos, mas é importante aqui Angola rever os pontos que nós ainda não concluímos, que é o setor da educação, um setor muito primordial, porque se nós queremos falar de desenvolvimento sustentável, nós temos que ter o setor da educação muito bem afinado. E nós aqui nesse painel temos estado a discutir aquilo que tem sido a posição do Ministério, que é uma posição que muitas das vezes não agrada ao povo angolano, que muitas das vezes cria políticas que arrepia o povo angolano, que muitas das vezes trazem discurso desvirtuoso daquilo que é trabalhar mais e comunicar melhor.
E agora, na questão da água, o seu ministro, aqui mesmo nessa casa de televisão, foi muito peremptório em dizer que há uma dificuldade, e nós conhecemos a história da Angola, não pode ser esquecida, para a questão da distribuição da água potável. Mas é um serviço que o Ministério tem estado a acompanhar, o Executivo angolano tem estado preocupado e acredito que, em Bom Porto, nós vamos ter água nas nossas casas. Eugênio, podes agregar, podes complementar isso, mas também vou complementar. Mas também falar portanto, esses objetivos passarão porque se disse no início também que é preciso que as pessoas tenham condições para poderem. A parte económica é importante. É aí onde eu vou complementar, mas olha, já agora, obrigado, doutor Aragão, por uma reflexão assumida sobre o setor da educação, não é? É verdade que temos que refletir mesmo e eu acho que... Tem que fazer mais debates sobre os ODS, sim, né? Os debates sobre os ODS podiam ser chamados aqui no que disse o doutor... O nosso telespectador, os objetivos... O que é ODS? Sim, mas Está no rodapé. Ele cai bem num debate sobre os 50 anos da independência. E é aquilo que disse. Nós às vezes temos um mau princípio de discutir o país. Nós vamos sempre discutir o país e acabamos sempre a querer ficar na matriz das nossas forças políticas partidárias. Mas há avanços. Hoje nós já não temos os problemas de energia que tínhamos. Temos avanços no combate à seca, temos o canal do CAF. Mas eu quero mais. Eu quero uma ação que não fica só o Estado como ator. Onde o Estado também traz as pessoas, as instituições, para elas serem partícipes. Eu pergunto, por exemplo, há quanto tempo é que terminou o canal do CAF? Em meu entender, já era momento de nós não fecharmos o canal do CAF e abrirmos o canal do CAF para um processo produtivo à escala da agricultura familiar, que já acontece, mas à escala da agricultura empresarial, o que é que está a acontecer no canal do CAF? Mas está fechado, as empresas é que não vão lá buscar coisa. A última imagem que a televisão passou aqui, vimos uma delegação namibiana que foi recebida pela governadora do Gunen para irem para avaliar. Eu sinto que está a existir fechar, alguma coisa burocrática que não está a tornar esse investimento do CAF... Excesso de autorização. Excesso de autorização, excesso de penetração institucional. Deve existir aí qualquer coisa que não está bem, porque já veio uma delegação namibiana, já veio uma delegação de empresários brasileiros que chegou a ir ao CAF, que se parecia com uma região do Brasil. Então, por que não acontece um setor produtivo mais um bocadinho emancipado para aquilo que são os nossos objetivos? Eu fiz uma pergunta aqui ao João Pinto. Nós conhecemos a Willa pela dimensão e até um discurso poético de Neto que o Willa tinha, que em vez de irem para a Europa, que fossem para a Willa. Mostra-me o maior produtor de pera da Willa, o maior produtor da maçã da Willa. Quer dizer, nós temos aqui um problema. Não se pode discutir um desenvolvimento se nós não quisermos compenetrar pessoas minimamente socialmente estáveis. Não precisamos de ser todos ricos, mas tem que existir uma estratificação. O problema é que a sociedade já não está estratificada, ela está, parece que está, só temos lá embaixo e um bocadinho aqui em cima. O pouco que está aqui em cima é insuficiente para responder à dimensão desse país. Em debates um bocadinho mais afastados desses da televisão, as pessoas até tentam identificar qual é o senso de riqueza que deve ter em cada municipalidade de Angola. Porque em cada município nós temos que saber quantas pessoas empoderadas financeiramente existem. Hoje, se nós pedirmos um censo, sem descobrir, sem revelar a identidade das pessoas, e perguntar no município da Chicomba, no município de Nambuangongo, qual é o censo de pessoas com 50 milhões de kwanza aplicados, com 100 milhões de kwanza aplicados, com 200, com 500? Quer dizer, corremos o risco de ter dados assustadores. É porque temos que trabalhar mais. Eu digo, toda a política do Estado, ou melhor, do governo, só pode ser complementada numa visão de Estado se existirem complementariedade de ações. Setor privado, setor público e os cidadãos. Se esse crescimento não se reflete... Eu pergunto, vamos no setor privado. É um esforço pagar salário mínimo, 100 mil kwanzas.
Essas empresas não produzem, no final do ano não apresentam crescimento, não conseguem dizer que esse funcionário entrou com 100 mil kwanzas e agora já passou para 180 porque a minha empresa cresceu. Então, não é uma empresa que diz, não, eu tenho aqui condições de ser eu posso participar, vocês vão aí no Justim, inscrevam-se para casa e 30% sai da minha empresa. Nós só vamos fazer o país desta forma acontecer se existir um verdadeiro debate sobre a participação da riqueza em detrimento das políticas públicas. Como é que elas podem se complementar? Não tem como. Queremos água nas casas. Depois as pessoas não conseguem pagar a casa. Queremos energia. Há um vídeo que está a circular dos técnicos da ENDE com uma luta dos jovens no terraço. Esse é o país que nós queremos. Desculpa lá, com todo respeito. Temos que interpretar a sociedade. É que também, pronto. E para interpretar, vamos avançar por causa da hora. E os temas aqui, felizmente, estão ligados. Acho que o Domingos já tratou desta matéria. Está com sede. Qual dela? Tem sede de esgrimir alguns argumentos. Vamos então concluir consigo essa temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sim, eu acho que eu penso que os objetivos estão muito bem traçados, mas eu acho que tem que se fazer uma chamada de atenção que as pessoas, e vou repetir isso, as pessoas precedem o Estado. Primeiro estão as pessoas, depois as instituições, porque são as pessoas que fazem as instituições, não o contrário. E nós às vezes percebemos o contrário, quer dizer, damos muito, sem criar desvalor às instituições, são muito importantes, são tão importantes, mas elas são feitas por pessoas. E as pessoas, elas têm de viver. Viver é comer, beber, dormir, acordar e trabalhar. E isso, eu acho que um dos valores que nós temos que dar é exatamente isso. Quer dizer, o desenvolvimento de um país como o nosso tem de ser feito com pessoas sadias, pessoas que tenham condições de saúde e possam contribuir para isto. E eu acho que um dos grandes problemas é um bocadinho, no meu ponto de vista pessoal, tendo experiências de outros países, é um bocadinho isso. Nós primamos muito em colocar as instituições à frente das pessoas. Tem que ser o contrário. São as pessoas. Nós temos que valorizar as pessoas, temos que potencializar as pessoas. Primeiro estão as pessoas, quer para as instituições, as associações e coisas, elas são feitas de pessoas. Se essas pessoas não têm capacidade contributiva, depois não serve a nada. O Estado, todo o financiamento que surge desse financiamento ao desenvolvimento deve ser olhar para as pessoas em primeiro lugar, não é? Porque olha-se muito para as infraestruturas. Não, mas as pessoas. Aliás, os países desenvolvidos, desculpa da tua opinião, os países desenvolvidos, nós demos conta, quer dizer, agora estão numa fase de regressão, exatamente por causa disso. Deixaram de apostar nas pessoas e começaram a apostar mais nas instituições do que nas pessoas. Então nós vemos que estão numa fase de regressão. Porque quando estavam na fase de progresso, era exatamente isso. Apostava-se nas pessoas. Porque as pessoas que têm que ter capacidade, por exemplo, que estamos a falar há pouco tempo, de compra, de comprar. As pessoas é que têm que comprar, as pessoas é que têm que comercializar, as instituições vêm depois para regular o mercado, para mas nós temos eu só queria terminar. Aqui nem a inteligência artificial vai resolver esse problema. Eu só queria dizer... Não se esqueçam de uma frase antiga, que o bem-estar, a saúde é o bem-estar físico, mental e... holístico, não é como dizer. Não, é isso. Nós aprendemos que a saúde... Então, quando não é só ausência de doença. Não é só ausência de doença. Um físico mal alimentado não tem saúde. Não, mas eu só queria dizer... O Papa Bento XVI, quando veio pela primeira vez em África, e por sinal passou pelo nosso país, e um jornalista fez-lhe uma pergunta, o que ele espera da África e coisa? Ele disse, não...
A visão é que tem de ter 3 eixos, 3 pilares. A África, para o seu desenvolvimento, tem que ter 3 pilares. Que é a formação integral da pessoa, na base do humanismo, a formação cultural e a formação espiritual e técnico-profissional. Quer dizer, essas 3 dimensões, elas concorrem paralelamente para o desenvolvimento de qualquer país. E eu acho que no nosso caso da África, de facto, falta uma dessas dimensões falta sempre. Bem, hoje vocês... No nosso caso, que é muito bom. No nosso caso, nós temos a nossa Constituição, tem 8 títulos. Pois. O primeiro título fala dos princípios fundamentais. E num dos princípios fundamentais que tem o primeiro título da nossa Constituição é sobre a dignidade da pessoa humana. E quando nós falamos da dignidade da pessoa humana, é tudo aquilo que foi vertido aqui pelos nossos... Nós temos que ter a capacidade de não permitir que o que está escrito se traduza numa lei. Nós precisamos de ter capacidade de ação. Mas hoje o que eu digo é termos gente para interpretar e executar o que está escrito. Não, até o que estamos... Até o que nós queremos fazer. Não podemos trazer a ideia. Falar. Não podemos trazer a ideia que não está a ser executada. Eu dei um exemplo do canal do CAF. Quem diria que no Cunene se resolveria aquele problema? Não vou trazer aqui a ideia. Deixa-me concluir. O plano constitucional. Muito rapidamente, faz o plano constitucional. Nós temos a dignidade da pessoa humana num patamar mais alto. Nada contra. Portanto, é um princípio que permanentemente estamos a trabalhar sobre ele e tudo vai nesse sentido. Sim. Portanto, o canal do CAF, né? É o canal do CAF. Do CAF, que estás a referir, foi feito mesmo pensando naquelas nossas pessoas do Cunene, para também dignificá-los, para desenvolver as suas tarefas, para terem sucesso, inclusive, nas suas atividades. E isso foi graças a quê? Foi graças ao pensamento do chefe de Estado. Por isso é que eu estou a dizer. Aqui estamos a falar... olha, agora chegou no cerne da questão. Não, é rápido. Nós quando tocamos numa situação, as pessoas pensam sempre, não, se calhar está a criticar. Viu que a visão do chefe do Estado permitiu tirar... O doutor Pinheiro já conversou muito com as pessoas que viviam no Cunene. Eu já ouvi história que no Cunene não podia ter prédio. Acompanhei várias opiniões. Não, eu vou explicar. Sim. É preciso a ação da pessoa. E é o que eu estou a pedir aqui. Sejamos mais impulsivos em fazer o país. O presidente foi corajoso. O nosso grande problema é que o presidente João Lourenço... foi corajoso. Aqui eu digo assim, está aí a obra. Entre as várias críticas que se faz a esse homem, eu particularizo a vontade da sua coragem. Porque se ele não fosse corajoso, muitos dos conselhos que ele recebe é para dizer, não, chefe, não é pertinente falar do 27 de maio. Não, chefe, não é pertinente tocar nessa coisa. E ele faz aquilo que as pessoas dizem que ele não gosta. Exatamente. E é o que eu te peço aqui para refletir. Esqueçamos muito o que foi escrito. Apliquem na prática o que está escrito. Mas sejamos impulsivos. O Executivo tem estado a aplicar. Eu compreendo. Sim, mas eu compreendo. Doutor Eugênio Clemente, não podemos meter o todo numa única forma. Nós temos que ter a cultura, de trazer indicativos. Não me leva nesse caminho, eu também faço parte disso. Nós ajudamos a discutir. Nós, na nossa condição... Domingos das Neves, não há condição nenhuma aqui. Aqui a condição é de série e nada mais. Não te conhecemos como ditador. É embaixador? Não. Está muito ditador. Também tem que fazer isso. Como diz aqui o coisa, de vez em quando precisa ter coragem. Obrigado. A visita dos embaixadores da União Europeia às infraestruturas do Corredor do Lobito, muito já se falou sobre o Corredor do Lobito. Andaram, pelo menos dessa vez foi possível eles fazerem aquele trajeto de comboio até o Ambobié, coisa parecida, para perceberem como é que, de facto, aliás, para se perceber, em termos de desenvolvimento, que as pessoas podem andar com dignidade nesses. Como é que vê a história sempre na questão dos minerais críticos ou vê noutra perspectiva?
Se calhar os embaixadores têm outra perspectiva depois dessa visita. Quer dizer, eu acho que essas visitas, e essa visita em particular, faz todo muito bem ao projeto do Corredor do Lobito. Primeiro porque a União Europeia, no seu todo, é um dos grandes financiadores desse projeto do Corredor do Lobito. Então, precisa-se perceber bem, e muitos dos embaixadores, e alguns deles são novos, precisam perceber bem o que é Angola e o que é exatamente, quando se fala do Corredor do Lobito, o que é isto é. E eu acho que é uma grande potencialidade, e os embaixadores, as pessoas que vêm para aqui representar esses países da Europa, são pessoas muito bem avisadas e, portanto, penso que devem ter colhido o melhor daquilo que puderam ver e ouvir das pessoas e das instituições do Estado. Eu acho que é uma visita que terá os seus frutos mais lá para frente, porque uma coisa é ouvir falar, ter notícias no papel, outra coisa é ir no lugar e procurar perscrutar aquilo que são as potencialidades, até colaterais, que podem surgir em termos de negócio, e os embaixadores são mesmo pessoas para isto, para ter o faro daquilo que pode ser negócio para os seus países, eles estão aqui para isso. E eu acho que fez todo sentido fazer essa visita, e vamos esperar que, de facto, existam, eles possam, os senhores embaixadores possam transmitir nos seus países aquilo que eles viram e as potencialidades que tem o Corredor do Lobito para além, digamos assim, dos apanágios políticos, porque, na verdade, o que conta é o negócio, e o negócio, estamos a falar de dinheiro. É dinheiro e é fazer lucrar pessoas, empresários e portanto, também as gentes que estão ali naquelas cercanias. Eu acho que, desse ponto de vista, quem pensou em organizar e fazer esta visita para os senhores embaixadores da União Europeia fez muito bem, e a breve trecho creio que vamos ter os ecos dos resultados disso, porque e também temos que sair já digamos assim, das grandes intenções para as coisas práticas, porque já começa a passar muito tempo que estamos a falar do Corredor do Lobito, sempre nas intenções, e agora temos que começar a ver os resultados. Ok, temos já um pouco tempo. Dr. Mário Aragão. Sim, eu penso que a visita visa se inscrever-se na estratégia global da União Europeia, que visa transformar o Corredor do Lobito, esta menina de ouro que hoje muito se fala no continente africano, num verdadeiro eixo de desenvolvimento regional, promovendo a diversificação da economia sustentável, a inclusão, a criação de emprego para jovens, o reforço da governação local e o fomento do investimento privado. Eu penso que, na esteira desses objetivos, a União Europeia teve muito bem em levar os embaixadores acreditados em Angola, porque os embaixadores, como disse muito bem o Dr. Domingos das Neves, os olhos e os ouvidos de um Estado. São esses embaixadores que vão ver, vão ouvir e vão levar informação. E devem levar informação positiva daquilo que é o Corredor do Lobito. Se nós queremos que o Corredor do Lobito seja aquele projeto sustentável que pode garantir o emprego direto ou indireto da juventude, é preciso que nós saiamos, e aqui vou trazer o discurso do Dr. Eugênio Clemente, devemos sair da teoria para a prática. Eugênio, algum dado que se acresce mais a essa praticidade. Essa praticidade, como diz o Dr. Aragão, não é por acaso que o próprio governo, por via do Ministério dos Transportes, sim, criou uma agência de facilitação de transportes do Corredor do Lobito, justamente para incentivar, colocar numa única conexão todas essas vontades empresariais e o desenvolvimento que se pretende naquela região,
tendo nomeado o Dr. Amadeu, que é uma pessoa, um quadro muito experiente do comércio, que está à frente disso. E eu sei que nessa delegação, para além dos embaixadores, tiveram também representantes das organizações empresariais, o que é muito bom. Há uma expectativa muito grande do corredor do Lobito, há um elevar de se esperar que o corredor do Lobito seja de facto um bom contribuinte para os problemas dos alcances das metas dos ODS, porque povo emancipado, povo que produz, tem que ser um povo que também tenha riqueza. E eu espero que nós consigamos, de alguma forma, que este corredor seja um exemplo de progresso. E que no futuro haja uma circulação das pessoas, andar... Não, eu quando vi aquela mobilidade e falavas que se é possível quer dizer, circular pelo caminho de ferro, como passageiros, essas pessoas, acredito que muitos deles é como se estivessem a fazer uma ligação Porto-Lisboa. Pinheiro, o que é que tens? Que até diminui. Que até diminui. Não, essa visita foi muito importante para os embaixadores conseguirem transmitir às suas capitais as melhores informações com melhor objetividade. Os embaixadores começaram sua visita no Cuito-Bié, passaram pelo Ambo e não tiveram só encontros com as autoridades governamentais, tiveram encontro com o setor privado, acadêmico, sociedade civil. Portanto, penso que os embaixadores vão conseguir transmitir às suas capitais a melhor impressão sobre o corredor do Lobito. Mas também dizer que, já agora suspeitando que o analista às vezes tem que... nós vamos ter a Cimeira África-União Europeia em Angola, em novembro. Portanto, os embaixadores também, um dos projetos fundamentais que vai ser objeto de observação vai ser o corredor do Lobito. Acho que os embaixadores também estão a reunir bibliografia, referências e informação suficiente. Pelo menos eles não fazem nada. E voltando ao primeiro tema, tudo o que eles fazem, escrevem. Efetivamente. O que eles fazem, escrevem. Por isso, os dados estão aí. Mas o Dr. Domingos das Neves não falou desse tema. Não, falei. Foi o primeiro. Estou muito atento. Esse último ponto. Já não temos tempo mesmo. Não temos, mas o último... A indústria têxtil. Não, mas pronto, vamos lá. Só uma nota. Eu, em minhas considerações sobre esse tema do retorno da indústria têxtil à esfera do Estado, é uma reflexão ao nosso IGAP. Eu sinto que não há os ativos, independentemente do Estado, perceber que há necessidade de arrecadar, mas há ativos que não se arrecadam, toma lá da cá. As fábricas têxteis, os hotéis das 3As, a fábrica de cimento CIF e outras, eu penso que se respeite o ritual do concurso, mas encontre para essas entidades vencedoras um mecanismo que olhe para o mercado e as condições de pagamento desses ativos. Porque estar a ver o Estado a fazer um processo que não é fácil de levar à privatização um ativo, depois de um período vir buscar novamente, não é bom. E relativamente aos hotéis das 3As, uma mensagem interna ao IGAP, sei que tem um novo presidente, que ele ouça um bocadinho as sensibilidades empresariais para perceber como é que o Estado pode ter uma estratégia efetivamente de sucesso nesse processo dos ativos confiscados. João, indo é rápido mesmo. Eu penso que teve muito mal o IGAP. Mas eu compreendo a medida é para salvaguardar os interesses do Estado. Sim. Aqui devemos concordar todos. Mas se nós estamos na cena de trabalhar mais e comunicar melhor, não comunicou como deve ser o IGAP, não trazendo os motivos que levam o Estado angolano a ter de volta esta mesma fábrica. Nós sabemos que um dos motivos, na minha perspectiva, daquilo que eu pude estudar, são os incumprimentos contratuais. E nós vimos o Serviço Nacional de Contratação Pública, há menos de um mês, meteu algumas empresas na lista negra por esses motivos. Portanto, é importante que o IGAP saiba comunicar melhor, porque é isso que é a orientação do Executivo angolano. Daqui a pouco temos outro programa informativo, portanto, vem já a seguir, vem aí o Gomes. A todos que nos acompanham, só temos já bom funjo às telespectadores, a vocês. Muito rigoroso. O ano está a terminar e ainda não tivemos aqui a nossa cerimónia oficial desse funjo. O doutor está preparado. É por conta do Pinheiro. O Pinheiro é administrativista, leva tempo para organizar o processo. Um grande abraço então e até o próximo programa. Saudações. O Pinheiro é...